Então, essa daí é uma típica equação do segundo grau. Perceba, A, B e C são valores constantes. Esses valores caracterizam a equação do segundo grau, distinguem uma da outra. O x é uma incógnita, é um valor que vai fazer com que essa igualdade aí que está surgindo, que faz parte da equação, ela seja verdadeira. E claro, para ser uma equação tem que ter uma igualdade. Ela está relacionando duas informações com uma identidade de igualdade, né? Com a relação de igualdade. Então, de cara, a gente percebe que existe uma estrutura com base em um polinômio do segundo grau. O polinômio do segundo grau é um polinômio que o monômio de maior grau ele é do segundo grau, ou seja, ele é um monômio que tem a sua incógnita elevada ao quadrado, ou elevada ao expoente 2. Ou seja, para que ele realmente continue sendo um polinômio do segundo grau, o maior monômio tem que ser realmente de grau 2, e essa constante que está sendo representada por A não pode ser zero, porque se for zero, esse monômio vai deixar de existir, o que tornaria essa equação do segundo grau em uma equação do primeiro grau, o que não é o que a gente quer aqui, a gente quer que seja do segundo grau. Então, o A tem que ser diferente de zero. Realmente. A equação necessariamente ela tem que vir igual a zero? Não, ela não precisa vir igual a zero. Por exemplo, a gente poderia ter assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a um valor aí d, que era um valor outro diferente de zero. Nesse caso, a gente poderia trazer o d para o primeiro membro, né, e fazia c mais d, a gente poderia chamar de e ficaria assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais e, onde esse e agora é uma nova constante e a gente retornaria a uma configuração parecida com a primeira, né? Só que agora o termo independente, que é o termo que aparece sem estar sendo multiplicado por uma incógnita ou monômio de grau zero, esse valor agora está sendo representado por E, antes era representado por C. Então, realmente, não precisa vir igual a zero, desde que você saiba que você pode voltar para essa configuração aí. Típico ax ao quadrado mais bx mais um valor independente, pode ser o c mesmo, igual a zero. O valor da incógnita x vai depender dos valores das constantes a, b e c. Essas constantes que caracterizam a equação é que vão determinar qual o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira. Nesse caso aí, quando nós temos uma igualdade assim em relação ao zero, bem explícito, o valor de x que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira é conhecido como a raiz da equação ou as raízes da equação. Ou então zeros, eles também são chamados de zero de equação. Por quê? Justamente por essa natureza de que são os valores pelos quais a equação, quando igualada a zero, vai retornar justamente esse valor x, essa incógnita, esse valor da para incógnita em particular. Esses valores que anulam a equação são realmente importantes e têm muitas aplicações relacionadas a eles. Porém, é interessante notar o seguinte, que como a equação do segundo grau é estruturada com relação ao polinômio do segundo grau, nós sabemos que vão existir até dois valores reais que vão fazer com que determinada equação do segundo grau se anule, ou seja, um polinômio do segundo grau, para um polinômio do segundo grau, existem até dois valores reais, até, não necessariamente dois, pode ter nenhum, pode ter um, ou no máximo dois valores reais que vão realmente anular esse polinômio. E por consequência, a equação do segundo grau, que é estruturada com base em um polinômio do segundo grau, também vai ter apenas, no máximo, dois valores reais que podem ser considerados raízes dessa equação. Uma estratégia bastante útil é fazer o estudo do discriminante, que é justamente conhecido como delta, o delta da fórmula de Bhaskara, né? Que é justamente essa parte aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Perceba que b ao quadrado menos 4ac está aí como radicando. E, como nós sabemos, pelo conceito de raiz quadrada, o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma noção se vão existir ou não raízes reais. Se for existir a raiz real, esse
radicando tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo o valor do discriminante. Se for igual a zero, pela fórmula de Bhaskara, você vai ver que as duas raízes que vão surgir, possivelmente a x1 e a x2, como está aparecendo aí, uma para mais raiz de delta e a outra para menos raiz de delta, elas vão ser somadas sempre com o valor zero, no lugar que a raiz de zero é zero. Então elas vão ser idênticas, as raízes vão ser iguais, ou seja, é como se só existisse um valor real para a raiz dessa equação. Agora, se for realmente maior que zero, aí sim vai possibilitar a existência de duas raízes. Para que você entenda melhor a definição de raiz quadrada, inclusive sua origem histórica, nós temos aqui, está aparecendo aí no card, um vídeo sobre raiz quadrada que pode ajudar você a entender como foi desenvolvido esse processo e mostrar a relação entre o discriminante, entre o radicando da fórmula de Bhaskara, né, e o número de raízes da equação do segundo grau. Outra estratégia bastante útil para fazer o estudo das raízes da equação do segundo grau é utilizar as relações de Girard, que são essas que estão aparecendo aí. Pensando que as raízes podem ter até dois valores reais e representando que um desses valores é o x1 e o outro é o x2, como a gente fez para a fórmula de Bhaskara, então nós podemos relacionar da seguinte maneira. A soma, ou seja, o resultado da adição entre as duas raízes reais da equação é igual a menos b sobre a. Perceba que o b é justamente uma das constantes que aparece lá na equação e o a é a constante que vem com o monômio quadrático, né, da equação do segundo grau. Então, por isso que é importante a gente saber distinguir, entender bem qual é o coeficiente, qual é a constante que está aparecendo na equação do segundo grau, que está sendo representada por b e por a. A do b é do monômio de primeiro grau. A que está representada por a é o constante ou coeficiente do monômio do segundo grau, certo? E também a outra relação é com relação ao produto, né, que é o resultado da multiplicação entre as raízes da equação do segundo grau, que vai ser igual a c sobre a. O c é aquele valor independente, é o termo independente da equação, e o a é ainda assim o mesmo a, né, que é o valor, que é a constante ou coeficiente do monômio de segundo grau. Então, a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto entre as raízes é igual a c sobre a. Pronto, com essas duas estratégias, com essas duas ferramentas, é possível a gente começar a abordar algumas questões de equações para encontrar as raízes. Vamos fazer isso. Veja essa equação aí, ó. X² mais 3x mais 2. Bom, x² mais 3x mais 2. A primeira parte é a gente reconhecer quais são as constantes que estão caracterizando ela. O a vai ser igual a 1, o b igual a 3 e o c igual a 2. Se nós fizermos o cálculo do discriminante dessa equação, vamos ter 9, que é b², no caso 3², né? 9, menos 4, que é da fórmula do discriminante, vezes 1, que é o a, e vezes 2, que é o c. Isso vai ficar 9 menos 8, que vai ser igual a 1, ou seja, o discriminante é igual a 1. Isso nos remete à ideia de que vão existir duas raízes reais para essa equação. Por quê? Porque o discriminante deu maior que zero. Bom, uma vez que a gente já sabe que existem duas raízes reais, ou seja, dois números reais que anulam essa equação, que tornam essa identidade aí, essa igualdade verdadeira, então agora nós podemos utilizar ou optar duas das estratégias que nós já apresentamos aqui, né? Nós podemos utilizar as relações de Girard ou nós podemos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Utilizando as relações de Girard, nós vamos ter que a adição das raízes vai ser menos b sobre a, que nesse caso vai ficar menos 3, já que b é 3, então o menos aí da relação de Girard, menos 3 sobre a. O a, no caso, aí vai ser 1, então vai ficar menos 3. Ou seja, menos 3 aí não é a raiz, mas a soma das raízes vai dar menos 3. É importante entender isso. Depois, nós vamos ter para o produto entre as raízes, c sobre a. O c aí é igual a 2.
O A é igual a 1, então vai ficar 2 sobre 1, 2. Então, a soma entre as raízes dá menos 3 e o produto entre as raízes dá 2. Nisso, nós temos que agora encontrar quais valores, já que nós sabemos que são 2, porque o discriminante deu maior que 0, né? Ou seja, deu um número positivo, portanto a gente sabe que existem duas raízes reais. Então, quais são esses dois valores diferentes, distintos entre si, que somados vai dar menos 3, né? Adicionados vai resultar em menos 3, e quando um for multiplicado pelo outro, vai resultar em 2. Se a gente pensar um pouco, nós vamos encontrar o seguinte resultado: menos 1 e menos 2. Por quê? Porque menos 1 mais menos 2 vai ser igual a menos 3. E menos 1 vezes menos 2 vai ser igual a 2. Então, menos 1 e menos 2 são as raízes dessa equação segundo a relação de Girard. Mas a gente pode conferir isso, fazer um segundo teste, com a estratégia de utilizar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, substituindo adequadamente as constantes, né, os valores das constantes que caracterizam a equação dada, nós vamos ter menos 3 mais ou menos a raiz de 1, no caso o 1 aí é o valor do discriminante, a gente calculou inicialmente, então já bota o 1, a gente já sabe que vai dar 1 isso aí. Então menos 3 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. 2 porque seriam 2 vezes a e o a aí é 1. Como são duas raízes reais, a gente sabe o seguinte: que um dos valores das raízes vai ser quando nós fizermos mais a raiz do discriminante, e o outro valor vai ser quando nós optarmos pelo caminho do menos a raiz do discriminante. Então, fazendo essas duas alternativas, né, esses dois caminhos, vamos ter, quando utilizarmos mais a raiz do discriminante, vai ser menos 3 mais 1 sobre 2, que vai resultar em menos 2 sobre 2, que finalmente vai chegar em menos 1. Até aí, esse valor nós encontramos. Agora, optando pelo outro caminho, vamos ter menos 3 menos 1, né? Porque agora vai ser menos a raiz do discriminante, e a raiz vai ser 1, então vai ficar menos 1. Esse menos aí não é porque a raiz deu negativo, mas é o menos da fórmula. Aliás, se você pode conferir aqui no card como se chegar nessa fórmula de Bhaskara, certo? Tá aqui, nós temos um vídeo sobre isso. Então vamos lá, continuando. Menos 3 menos 1 sobre 2. Menos 3 menos 1 no numerador vai ficar menos 4. Menos 4 sobre 2 vai resultar em menos 2. Então, nós também encontramos a raiz de menos 2. Ou seja, tanto pelas relações de Girard, que nós também temos um vídeo aqui explicando como chegar nas relações de Girard, está aqui um card, mas também pela fórmula de Bhaskara, os caminhos, ambas as estratégias são úteis para a gente conseguir encontrar as raízes e realmente funcionaram. Optando por qualquer uma delas, nós vamos encontrar as mesmas raízes, porque são métodos válidos para encontrar as raízes, certo? Vamos ver agora esse outro exemplo. Vamos ver essa equação aí, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Bom, nessa situação, a gente pode fazer diretamente o seguinte, ó. Se a gente somar 4 a ambos os membros da equação, vai ficar no primeiro membro x ao quadrado e no segundo membro 4. E aí a gente tira as raízes em ambos os membros da equação. Raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x, e a raiz do número 4 é igual a 2. Módulo de x igual a 2, isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 2. Perceba que nesse caso nem precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara nem as relações de Girard, porque com a manipulação simples algébrica nós já conseguimos encontrar as raízes dessa equação. Não é obrigatório você utilizar a fórmula de Bhaskara ou as relações de Girard. Esses são caminhos que nos levam às raízes, quando elas existirem, né? Nos levam às raízes reais. Mas não é necessário, não é a única forma de você encontrar. Por exemplo, nesse caso aí, nós conseguimos encontrar sem utilizar essas estratégias. Agora eu chamo a atenção o seguinte, perceba nessa passagem aqui, ó. Raiz de x ao quadrado igual ao módulo de x. A raiz de x ao quadrado não é igual a x, não existe esse negócio, corta a raiz com o expoente 2. Não, não é assim. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Aliás, se você quiser entender melhor essa passagem com mais detalhes, está aí no card. Então, esse mais ou menos aqui não aparece porque o menos é a raiz
do número 4, menos 2 igual é raiz do número 4. Não, isso não existe, isso é contra a definição. O 2, a raiz do número 4 é igual a 2. Esse mais ou menos aparece por causa do módulo. Então, confere aí esse vídeo que apareceu no card para que você tenha mais detalhes sobre isso, certo? Bom, mas não é porque nós não precisamos utilizar as relações de Girard ou então a fórmula de Bhaskara que essas estratégias não funcionariam. Funcionam sim. Então, a título só de prática, nós vamos tentar aplicá-las agora. Perceba, aplicando as relações de Girard, primeiro nós temos que identificar as constantes, né? Nesse caso aí nós temos o A valendo 1, o B não aparece, o B é igual a zero. Perceba que não existe um monômio de primeiro grau nessa equação aí, né? Você já parte logo saindo do monômio de segundo grau, né? Que é o x ao quadrado aí, já vem logo o termo independente, que é esse menos 4, que é o monômio de grau zero, né? Também. Ou então o termo independente, por assim dizer. Então fica que A é igual a 1, o B igual a zero e o C igual a menos 4, certo? Então, para a adição entre as raízes, nós vamos ter menos b sobre a. Se o b é zero, então vai ficar zero sobre a. O zero sobre 0 dividido por qualquer número é igual a zero. O a, nesse caso, é 1, mas vai ficar zero. Então, a soma entre as raízes é igual a zero. Ora, bom, como a soma está dando zero, a soma entre as raízes, então isso já nos dá uma certa esperança de que está tudo ok. Por quê? Porque se em nossas raízes nós encontramos menos 2 e 2, menos 2 mais 2 vai ser igual a zero. Então, até aí tudo bem. Vamos agora pegar o produto entre as raízes. Se nós analisarmos o produto entre as raízes, vamos ter menos 4, que é o C, sobre A, né? O menos 4 é o C, o A é o 1, então vai ficar menos 4. Então, o produto entre as raízes é igual a menos 4. Se a gente multiplicar menos 2 vezes 2, realmente vai chegar em menos 4. Esse menos 2 e 2 foi o que a gente encontrou antes. Então, pelas relações de Girard, está tudo ok. Substituindo então os valores das constantes na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter para uma das raízes 0 menos a raiz do discriminante sobre 2, e na outra 0 mais a raiz do discriminante sobre 2. O discriminante vai dar igual a 16, né? Porque vai ficar b ao quadrado, que no caso é 0, vai ficar 0, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 4. Então, esse produto aí vai dar 16, 0 mais 16 vai dar igual a 16, então vai ficar a raiz de 16, né? A raiz do discriminante é igual a raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4. Então, vai ficar, para uma das raízes, vai ficar 0 mais 4 sobre 2, e na outra vai ficar 0 menos 4 sobre 2. Bom, aqui ficar mais 4 sobre 2, essa daqui vai ficar 4 sobre 2 igual a 2. Aqui, a outra vai ficar menos 4 sobre 2, vai ficar menos 2, porque menos 4 dividido por 2 igual a menos 2. Ou seja, encontramos também as raízes. Bom, nesse caso nós vemos que não é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara ou as relações de Girard, mas vão existir situações em que elas vão ser a melhor estratégia e elas são alternativas importantes entre si. Bom, agora já ficou claro como caracterizar uma equação do segundo grau através do monômio de maior grau, identificando que ele tem que existir e o monômio de maior grau tem que ser de expoente 2, né? A incógnita tem que estar elevada a 2 ao quadrado. Nós entendemos que é importante identificar as constantes A, B e C que vão caracterizar essa equação do segundo grau, que vão torná-las únicas, né? Uma diferente de uma outra equação do segundo grau. Nós vimos um jeito de identificar se essa equação do segundo grau tem uma raiz real, duas raízes reais ou nenhuma raiz real através do estudo do discriminante dessa raiz. Se ele for negativo, não tem raiz real. Se ele for igual a zero, ele vai ter uma raiz real. Se ele for maior que zero, ele vai ter duas raízes reais. E nós vimos duas maneiras de encontrar essas raízes, através da fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, e através também das relações de Girard, que relacionam
a adição entre as raízes com as constantes que aparecem, a constante b e a constante a, sendo igual a menos b sobre a, e o produto entre as raízes, que é igual à constante c, que é o termo independente, sobre a, que é o coeficiente do monômio de segundo grau. Agora é praticar, tem um vídeo aqui aparecendo no card, onde existem alguns exercícios para a gente aplicar esses conceitos e realmente reforçar o nosso entendimento sobre equações de primeiro grau e como encontrar suas raízes. Confere lá que vai ser útil, vai reforçar bastante o seu aprendizado. Então é isso. Bons estudos para vocês. Se você gostou do conteúdo, se você apoia esse conteúdo, por favor, uma curtida ajuda bastante o canal, compartilhe, se inscreve e até a próxima monitoria. Valeu!